Revista Espírita, 1867, coletânea de casos. Apresentação. Esta obra é uma compilação de casos apresentados nas Revista Espírita do ano de 1867, dirigidas pelo célebre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ano 10, janeiro de 1867, número 1. Necrológio. Senhor Leclerc. A Sociedade Espírita de Paris acaba de sofrer nova perda na pessoa do Sr. Charles Julien Leclerc, antigo mecânico, de 57 anos, morto subitamente de um ataque de apoplexia fulminante, em 2 de dezembro, no momento em que entrava na ópera. Tinha morado muito tempo no Brasil e foi ali que colheu as primeiras noções do Espiritismo, para o que o havia preparado a doutrina de Fourier, da qual era zeloso partidário. Voltando à França, depois de haver conquistado uma posição de independência por seu trabalho, devotou-se à causa do Espiritismo, cujo elevado alcance humanitário e moralizador para a classe operária lhe entrevira facilmente. Era um homem de bem, estimado e lamentado por todos que o conheceram, um espírita de coração, esforçando-se para pôr em prática, em benefício de seu avanço moral, os ensinamentos da doutrina, um desses homens que honram a crença que professam. A pedido da família, fizemos junto ao túmulo a prece pelas almas que acabam de deixar a terra, o Evangelho segundo o Espiritismo, seguida das seguintes palavras: caro Senhor Leclerc, sois um exemplo da incerteza da vida, pois na antevéspera de vossa morte estáveis entre nós, sem que nada deixasse pressentir uma partida tão súbita. São advertências divinas para que estejamos sempre prontos a prestar contas do emprego que fizemos do tempo que passamos na terra. Deus nos chama no momento em que menos esperamos. Que seu nome seja bendito por vos ter poupado as angústias e os sofrimentos que por vezes acompanham o trabalho da separação. Fostes reunir-vos aos colegas que vos precederam e que, sem dúvida, vieram receber-vos no limiar da nova vida, mas essa vida, com a qual estáveis identificado, em nada vos deve surpreender, nela entrastes como num país conhecido, e não duvidamos que aí gozeis da felicidade reservada aos homens de bem, aos que praticaram as leis do Senhor. Vossos colegas da Sociedade Espírita de Paris se honram de vos ter contado em suas fileiras, e vossa memória lhes será sempre cara. Por minha voz eles vos oferecem a expressão de seus sentimentos, muito sinceros, da simpatia que soubestes granjear. Se alguma coisa suaviza nosso pesar por esta separação, é o pensamento de que sois feliz como mereceis, e a esperança de que não deixareis de vir participar dos nossos trabalhos. Que o Senhor, caro irmão, derrame sobre vós os tesouros de sua infinita bondade. Nós lhe pedimos que vos conceda a graça de velar por vossos filhos e de os dirigir no caminho do bem que havíeis seguido. Prontamente desprendido, como supunhamos, o Sr. Leclerc pôde manifestar-se na sociedade, na sessão que se seguiu ao seu enterro. Por conseguinte, não houve nenhuma interrupção em sua presença, já que ele tinha assistido à sessão precedente. Além do sentimento de afeição que nos ligava a ele, esta comunicação devia ter o seu lado instrutivo. Seria interessante conhecer as sensações que acompanham esse gênero de morte. Nada do que possa esclarecer sobre as diversas fases desta passagem, que todo mundo deve transpor, poderia ser indiferente. Eis a comunicação. Sociedade de Paris, 7 de dezembro de 1866, Médium, Sr. Desliens. Posso, enfim, por minha vez, vir a esta mesa. Embora minha morte seja recente, já fui tomado de impaciência mais de uma vez, mas eu não podia apressar a marcha do tempo. Eu também vos devia agradecer a prontidão em cercar os meus despojos mortais e os pensamentos simpáticos que prodigalizastes ao meu espírito. Ó Mestre, obrigado por vossa benevolência, pela profunda emoção que sentistes, acolhendo meu amado filho. Como eu seria ingrato se não vos conservasse uma eterna gratidão.
Meu Deus, obrigado. Meus votos estão realizados. Este mundo, que eu não conhecia senão através das comunicações dos espíritos, hoje posso apreciar a sua beleza. Em certa medida, experimentei as mesmas emoções ao chegar aqui, mas infinitamente mais vivas do que as que senti ao atracar pela primeira vez nas terras da América. Eu não conhecia esse país senão pelo relato dos viajantes e estava longe de fazer uma ideia de suas luxuriantes produções. Deu-se o mesmo aqui. Como este mundo é diferente do nosso. Cada rosto é a reprodução exata dos sentimentos íntimos, nenhuma fisionomia mentirosa, impossível a hipocrisia, o pensamento se revela inteiramente ao olhar, benévolo ou malevolente, conforme a natureza do espírito. Pois bem, aqui ainda sou castigado por minha falta principal, a que combatia com tanto trabalho na terra, e que tinha conseguido dominar em parte. A impaciência que tinha de me ver entre vós perturbou-me a tal ponto que já não sei exprimir minhas ideias com lucidez, embora esta matéria que outrora tanto me arrastava a cólera não mais exista. Mas, vamos, é preciso que eu me acalme. Oh! Fiquei muito surpreso com este fim inesperado. Eu não temia a morte e, desde muito tempo, a considerava como o fim da provação, mas essa morte tão imprevista não deixou de me causar um profundo abalo. Que golpe para minha pobre mulher! Como o luto sucedeu rapidamente ao prazer. Eu sentia verdadeira satisfação em ouvir boa música, mas não pensava estar tão cedo em contato com a grande voz do infinito. Como a vida é frágil. Um glóbulo sanguíneo se coagula, a circulação sanguínea perde sua regularidade e tudo está acabado. Eu teria querido viver ainda alguns anos, ver meus filhos todos encaminhados, mas Deus decidiu de outro modo. Que seja feita a sua vontade. No momento em que a morte me feriu, recebi como que uma bordoada na cabeça, um peso esmagador me derrubou. De repente senti-me livre, aliviado. Planei acima de meus despojos, considerei com espanto as lágrimas dos meus e, enfim, dei-me conta do que me tinha acontecido. Reconheci-me prontamente. Vi meu segundo filho ocorrer, chamado pelo telégrafo. Ah! Bem que tentei consolá-los, soprei-lhes meus melhores pensamentos e vi, com certa felicidade, alguns cérebros refratários pouco a pouco inclinados para o lado da crença que fez toda a minha força nestes últimos anos, a qual devia tão bons momentos. Se venci um pouco o homem velho, a quem eu devo, senão ao nosso caro ensino, aos reiterados conselhos de meus guias. E, contudo, eu corava, não obstante espírito, deixando-me ainda dominar por esse maldito defeito, a impaciência. Por isso sou castigado, porque estava pressuroso para me comunicar e vos contar 1000 detalhes, que sou obrigado a adiar. Oh! Serei paciente, mas com pesar. Estou tão feliz aqui, que me custa deixar-vos. Entretanto, bons amigos estão junto de mim e eles próprios se uniram para me acolher. Samson, Baluze, Sominês, o alegre Sominês, de cuja verve satírica eu tanto gostava. Depois Jobarde, o bravo Costel e tantos outros. Em último lugar a senhora Dozon, depois um pobre infeliz, muito para lastimar, e cujo arrependimento me toca. Orai por ele, como por todos os que se deixaram dominar pela prova. Em breve voltarei para me entreter novamente e, ficais certos, não serei menos assíduo às nossas caras reuniões, como espírito, do que era como encanado. Leclerc. Ano 10, fevereiro de 1867, número 2. Variedades. Eugène Colombe, precocidade fenomenal. Vários jornais reproduziram o seguinte fato. O Sentinelle, de Toulon, fala de um jovem fenômeno, que se admira no momento nesta cidade. É uma menina de 2 anos e 11 meses, chamada Eugène Colombe. Esta menina já sabe ler e escrever perfeitamente, além disso está em condição de sustentar o mais sério exame sobre os princípios da religião cristã,
sobre a gramática francesa, a geografia, a história da França e as 4 operações de aritmética. Conhece a Rosa dos Ventos e sustenta perfeitamente uma discussão científica sobre todos esses assuntos. Esta admirável menina começou a falar muito distintamente com 4 meses de idade. Apresentada nos salões da prefeitura marítima, Eugénie Colombe, dotada de um semblante encantador, obteve um sucesso admirável. Este artigo nos tinha parecido, como a muitas outras pessoas, marcado de tal exagero, que não havíamos ligado nenhuma importância. Todavia, para saber positivamente a quem nos atermos, pedimos a um dos nossos correspondentes, oficial de marinha em Toulon, que se informasse do fato. Eis o que nos respondeu: para me assegurar da verdade, fui à casa dos pais da menina referida pelo Sentinelle Tolominase de 19 de novembro, vi essa encantadora menina, cujo desenvolvimento físico é compatível com sua idade. Ela não tem mais que 3 anos. Sua mãe é professora e dirige a sua instrução. Em minha presença interrogou-a sobre o catecismo, a história sagrada, desde a criação do mundo até o dilúvio, os 8 primeiros reis da França e diferentes circunstâncias relativas a seus reinados e ao de Napoleão I. Quanto à geografia, a menina citou as 5 partes do mundo, as capitais dos países que encerram, várias capitais dos departamentos da França. Também respondeu perfeitamente sobre as primeiras noções de gramática francesa e o sistema métrico. A menina deu todas essas respostas sem a menor hesitação, divertindo-se com os brinquedos que tinha em mãos. Sua mãe me disse que ela sabe ler desde os 2 anos e meio e garantiu-me que é capaz de responder do mesmo modo a mais de 500 perguntas. O fato, escoimado do exagero do relato dos jornais, e reduzido às proporções acima, não é menos notável e importante em suas consequências. Chama forçosamente a atenção sobre fatos análogos de precocidade intelectual e conhecimentos inatos. Involuntariamente se procura a sua explicação, e com as ideias que circulam, da pluralidade das existências, chega-se a encontrar a sua solução racional numa existência anterior. Há que se colocar esses fenômenos no número dos que são anunciados como devendo, por sua multiplicidade, confirmar as crenças espíritas e contribuir para o seu desenvolvimento. No caso de que se trata, a memória parece certamente desempenhar um papel importante. Sendo professora mãe da menina, sem dúvida a pequena se encontrava habitualmente na escola e terá retido as lições dadas aos alunos por sua mãe. Ao passo que se vêem certos alunos possuir, por intuição, conhecimentos de certo modo natos e fora de qualquer ensino. Mas por que, nela e não em outros, esta facilidade excepcional para assimilar o que ouvia e que, provavelmente, não pensavam em ensinar? É que o que ela ouvia apenas lhe despertava a lembrança do que sabia. A precocidade de certas crianças para as línguas, a música, as matemáticas, etc., todas as ideias inatas, numa palavra, igualmente não passam de lembranças. Elas se lembraram do que souberam, como se vê em certas pessoas lembrar-se, mais ou menos vagamente, do que fizeram ou do que lhes aconteceu. Conhecemos um menino de 5 anos que, estando à mesa, onde nada na conversa poderia ter provocado uma ideia a esse respeito, possa dizer: eu fui casado, e me lembro bem, tinha uma mulher, de baixa estatura, jovem e linda, e tive vários filhos. Certamente não se tem nenhum meio de controlar sua asserção, mas, pergunta-se, de onde lhe poderia ter vindo semelhante ideia, quando nenhuma circunstância a teria provocado. Disto se deve concluir que as crianças que só aprendem à custa do trabalho foram ignorantes ou estúpidas em sua precedente existência. Por certo que não. A faculdade de se recordar é uma aptidão inerente ao estado psicológico, isto é, ao mais fácil desprendimento da alma em certos indivíduos do que em outros, uma espécie de visão espiritual, que lhes lembra o passado, ao passo que os que não a possuem, esse passado não deixa nenhum traço aparente. O passado é como um sonho,
do qual nos lembramos com maior ou menor exatidão, ou do qual perdemos totalmente a lembrança. Vide Revista Espírita de julho de 1860, idem de novembro de 1864. No momento de ir para o prelo, recebemos de um dos nossos correspondentes da Argélia, que, de passagem por Toulon, viu a pequena Eugénie Colombe, uma carta contendo o relato seguinte, que confirma o precedente, e acrescenta detalhes do que não deixam de ter interesse. Esta menina, de notável beleza e extrema vivacidade, é de uma doçura angelical. Sentada nos joelhos de sua mãe, respondeu a mais de 50 perguntas sobre o Evangelho. Interrogada sobre geografia, designou-me todas as capitais da Europa e de diversos estados da América, todas as capitais dos departamentos franceses e da Argélia, explicou-me o sistema decimal, o sistema métrico. Em gramática, os verbos, os particípios e os adjetivos. Ela conhece, ou pelo menos define, as 4 operações. Escreveu que lhe ditei com tal rapidez que fui levado a crer que escrevia mediunicamente. Na 5ª linha interrompeu a escrita, olhou-me fixamente com seus grandes olhos azuis e me disse bruscamente: Senhor, é bastante. Depois desceu da cadeira e correu aos seus brinquedos. Esta criança é certamente um espírito muito avançado, porque se vê que responde e cita sem o menor esforço de memória. Sua mãe me disse que desde a idade de 12 a 15 meses ela sonha à noite, mas numa linguagem que não permite compreendê-la. É caridosa por instinto, atrai sempre a atenção da mãe. Quando avista um pobre, não suporta que batam nos cães, nos gatos, nem em qualquer animal. Seu pai é um operário do arsenal marítimo. Só espíritas esclarecidos, como os nossos 2 correspondentes, podiam apreciar o fenômeno psicológico que apresenta esta menina e sondar-lhe a causa, porque, assim como para julgar um mecanismo é preciso um mecânico, para julgar fatos espíritas é preciso ser espírita. Ora, em geral a quem encarregam da constatação e da explicação dos fenômenos deste gênero. Precisamente a pessoas que não os estudaram e que, negando a causa primária, não lhe podem admitir as consequências. Tom, o cego, músico natural. Lê-se no Spiritual Magazine, de Londres, a celebridade de Tom, o cego, que há pouco fez o seu aparecimento em Londres. Já se tinha espalhado aqui, alguns anos atrás, um artigo no jornal Altier Hall tinha descrito suas notáveis faculdades e a sensação que haviam produzido na América. A maneira pela qual as faculdades se desenvolveram nesse negro, escravo e cego, ignorante e totalmente iletrado, como, menino ainda, um dia surpreendido pelos sons da música na casa de seu senhor, correu sem cerimônia a tomar lugar ao piano, reproduzindo nota por nota o que acabava de ser tocado, rindo e se contorcendo de alegria ao ver o novo mundo de prazeres que acabava de descobrir. Tudo isto foi tão frequentemente repetido, que julgo inútil mencioná-lo outra vez. Mas um fato significativo e interessante me foi contado por um amigo, que foi o primeiro a testemunhar e apreciar a faculdade de Tom. Um dia uma obra de Handel foi tocada. Imediatamente Tom a repetiu corretamente e, ao terminar, esfregou as mãos com uma expressão de indefinível alegria, exclamando: Eu vejo, é um velho com uma grande peruca, ele tocou primeiro e eu depois. É incontestável que Tom tinha visto Handel e tinha ouvido tocar. Tom exibiu-se várias vezes em público, e a maneira por que executa os trechos mais difíceis quase faria duvidar de sua enfermidade. Repete sem falha no piano e, necessariamente, de memória, tudo quanto lhe tocam, quer sonatas clássicas antigas, quer fantasias modernas. Ora, bem que gostaríamos de ver quem pudesse aprender desta maneira as variações de Thalberg com os olhos fechados, como ele fez. Este fato surpreendente de um cego, ignorante, desprovido de qualquer instrução, mostrando um talento que outros são incapazes de adquirir, mesmo com todas as vantagens do estudo, provavelmente será explicado por um grande número, segundo a maneira ordinária de encarar estas coisas,
dizendo: é um gênio e uma organização excepcional. Mas só o espiritismo pode dar a chave deste fenômeno de maneira compreensível e racional. As reflexões que fizemos a propósito da menina de Toulon naturalmente se aplicam a Tom, o cego. Tom deve ter sido um grande músico, ao qual bastou ouvir para estar na via do que soube. O que torna o fenômeno mais extraordinário é que se apresenta num negro, escravo e cego, tríplice causa que se opõe à cultura de suas aptidões nativas e a despeito das quais se manifestaram na primeira ocasião favorável, como um grão germinando aos raios do sol. Ora, como a raça negra, em geral, e sobretudo no estado de escravidão, não brilha pela cultura das artes, forçoso é concluir que o espírito Tom não pertence a esta raça, mas que nela se terá encarnado, quer como expiação, quer como meio providencial de reabilitação desta raça na opinião, mostrando do que ela é capaz. Muito foi dito e escrito contra a escravidão e o preconceito da cor. Tudo quanto disseram é justo e moral, mas não passava de uma tese filosófica. A lei da pluralidade das existências e da reencarnação vem a isto acrescentar a irrefutável sanção de uma lei da natureza, que consagra a fraternidade de todos os homens. Tom, o escravo, nascido e aclamado na América, é um protesto vivo contra os preconceitos ainda reinantes nesse país. Vide a revista de abril de 1862, Perfectibilidade da Raça Negra. Frenologia espiritualista. Suicídio dos animais. Há alguns dias o Morning Post contava a estranha história de um cão que se teria suicidado. O animal pertencia a um Sr. Home, de Finsbury, perto de Rochester. Parece que certas circunstâncias o tinham como suspeito de hidrofobia e que, por conseguinte, o evitavam e o mantinham afastado da casa tanto quanto possível. Ele parecia experimentar muito pesar por ser assim tratado, e durante alguns dias notaram que estava de mau humor, sombrio e angustiado, mas sem mostrar ainda nenhum sintoma da raiva. Quinta-feira viram-no deixar o seu nicho e dirigir-se para a residência de um amigo íntimo de seu dono, em Opinor, onde recusaram acolhê-lo, o que lhe arrancou um grito lamentoso. Depois de ter esperado algum tempo diante da casa, sem conseguir ser admitido em seu interior, decidiu partir e viram-no ir para o lado do rio, que passa perto de lá, descer a ribanceira com um passo deliberado, em seguida, e após voltar-se e soltar uma espécie de uivo de adeus, entrou no rio, mergulhou a cabeça na água e, ao cabo de 1 ou 2 minutos, reapareceu sem vida à superfície. Segundo dizem, este ato de suicídio extraordinário foi testemunhado por grande número de pessoas. O gênero de morte prova claramente que o animal não era hidrófobo. Este fato parece muito extraordinário. Sem dúvida encontrará incrédulos. Contudo, diz o Droit, não lhe faltam precedentes. A história nos conservou a lembrança de cães fiéis, que se deram a uma morte voluntária, para não sobreviverem aos seus donos. Montaigne cita 2 exemplos tomados da antiguidade. Hyrcanus, o cão do rei Lysimachus, seu dono morto, ficou obstinado sobre sua cama, sem querer beber nem comer. E no dia em que queimaram o corpo, correu e atirou-se ao fogo, onde foi queimado. O mesmo sucedeu com um cão chamado Pyrrhus, porque não saiu de cima do leito do seu dono desde que este morreu, e quando o levaram, deixou-se levar e, finalmente, lançou-se na fogueira onde queimava o corpo de seu dono. Ensaios, livro 2, capítulo X. Nós mesmos registramos, há alguns anos, o fim trágico de um cão que, tendo incorrido na desgraça de seu dono, e não achando consolo, tinha se precipitado do alto de uma passarela no canal Saint-Martin. O relato muito circunstanciado que então fizemos do caso jamais foi contraditado, nem deu lugar a qualquer reclamação das partes interessadas. Petit Journal, 15 de maio de 1866. Não faltam exemplos de suicídio entre os animais. Como foi dito acima, o cão que se deixa morrer de inanição pelo pesar de ver perdido o dono, comete um verdadeiro suicídio.
O escorpião, cercado por carvões em brasa, vendo que dali não pode sair, mata-se. É uma analogia mais a constatar entre o espírito do homem e o dos animais. Ano 10, março de 1867, número 3. Lincoln e seu assassino, extraído do Banner of Light, de Boston. Análise de uma comunicação de Abraham Lincoln por um médium de Ravenswood. Quando Lincoln voltou de seu atordoamento e despertou no mundo dos espíritos, ficou muito surpreendido e perturbado, porque não fazia a menor ideia de que estivesse morto. O golpe que o feriu suspendeu instantaneamente toda a sensação, e ele não compreendeu o que lhe havia acontecido. Esta confusão e esta perturbação, contudo, não duraram muito. Ele era bastante espiritualista para compreender o que é a morte e, como muitos outros, não ficou admirado da nova existência para a qual fora transportado. Viu-se cercado por muitas pessoas, que sabia mortas há bastante tempo, e logo soube a causa de sua morte. Foi recebido cordialmente por muita gente por quem tinha simpatia. Compreendeu sua afeição por ele e, num olhar, pôde abarcar o mundo ditoso no qual havia entrado. No mesmo instante experimentou um sentimento de angústia pela dor por que devia passar sua família, e uma grande ansiedade a propósito das consequências que sua morte poderia acarretar ao país. Esses pensamentos o trouxeram violentamente à terra. Tendo sabido que William Booth estava mortalmente ferido, veio a ele e curvou-se sobre seu leito de morte. Nesse momento, Lincoln tinha recobrado a perfeita consciência e a tranquilidade de seu espírito, e esperou com calma o despertar de Booth para a vida espiritual. Booth não ficou espantado ao despertar, porque esperava a morte. O primeiro espírito que encontrou foi Lincoln, olhou com muita petulância, como se glorificasse do ato que havia cometido. O sentimento de Lincoln a seu respeito, entretanto, não respirava nenhuma ideia de vingança, muito ao contrário, este se mostrou suave e bom e sem a mais leve animosidade. Booth não pôde suportar este estado de coisas, e o deixou cheio de emoção. O ato que ele cometeu teve vários motivos. Primeiro, sua falta de raciocínio, que o fazia considerar esse ato como meritório e, depois, seu amor desregrado aos louvores que o tinham convencido de que seria acumulado de elogios e olhado como um mártir. Depois de ter vagado, sentiu-se de novo atraído para Lincoln. Às vezes enchia-se de arrependimento, outras vezes seu orgulho o impedia de emendar-se. Entretanto compreendia quanto seu orgulho era vão, sabendo sobretudo que não podia esconder, como em vida, nenhum dos sentimentos que o agitavam, e que seus pensamentos de orgulho, de vergonha ou de remorso são conhecidos dos que o cercam. Sempre em presença de sua vítima, e dela não recebendo senão marcas de bondade, eis o seu estado atual e a sua punição. Quanto a Lincoln, sua felicidade ultrapassa o que poderia ter esperado. Observação: a situação desses dois espíritos é, em todos os pontos, conforme aquela que diariamente vemos exemplos nos relatos de além-túmulo. Ela é perfeitamente racional e em relação com o caráter dos dois indivíduos. Ano 10, abril de 1867, número 4. Manifestações espontâneas. O Moinho de Vixuna 1. Sob o título de O Diabo do Moinho, o Moniteur de Lindre de fevereiro de 1867 contém o seguinte relato: o Sr. François Garnier é fazendeiro e moendeiro no burgo de Vixuna 1. Gostamos de pensar, um homem pacífico e, contudo, desde o mês de setembro, seu moinho é teatro de fatos miraculosos, próprios a fazer supor que o diabo, ou pelo menos um espírito brincalhão, ali elegeu o seu domicílio. Por exemplo, parece fora de dúvida que, diabo ou espírito, o autor dos fatos que vamos narrar gosta de dormir à noite, porque só trabalha de dia. Nosso espírito gosta de fazer malabarismos com as cobertas das camas. Toma-as sem que ninguém o perceba, leva-as e vai escondê-las, ora nas vigas do teto, ora no forno, ora sob montes de feno.
transporta de uma cavalariça para outra os lençóis da cama do rapaz, e mais de uma hora depois são encontrados sob o feno ou nas grades da manjedoura. Para abrir as portas, o espírito Vixuna não precisa de chave. Um dia o Sr. Garnier, em presença de seus empregados, fechou com 2 voltas a porta da padaria e pôs a chave no bolso. Mesmo assim, a porta abriu-se quase imediatamente, aos olhos de Garnier e dos criados, sem que pudessem explicar como. Outra vez, a 1º de janeiro, maneira inteiramente nova de fazer votos de feliz ano novo a alguém, um pouco antes da noite, o leito de penas, os lençóis, os cobertores de uma cama situada num quarto e são levantados sem que a cama se desarrume e encontram esses objetos no chão, perto da porta do quarto. Garnier e os seus imaginam, então, na esperança de conjurar toda esta feitiçaria, mudar as camas de quarto, o que de fato ocorre, mas, feita a troca, os fatos diabólicos que acabamos de contar recomeçam com mais intensidade. Por diversas vezes, um rapaz da cavalariça encontra aberta sua arca, onde guarda seus objetos pessoais, e estes espalhados na concheira. Mas eis 2 circunstâncias em que se revela toda a diabólica habilidade do espírito. No número dos domésticos do Sr. Garnier encontra-se uma mocinha de 13 anos, chamada Marie Richard. Um dia, estando esta menina num quarto, de repente viu surgir sobre o leito uma pequena capela, e todos os objetos colocados sobre a chaminé, 4 vasos, um Cristo, 3 copos, 2 xícaras, numa das quais havia água benta, e uma pequena garrafa também cheia de água benta, e sucessivamente, como se obedecesse à ordem de um ser invisível, tomar lugar sobre o altar improvisado. A porta do quarto estava entreaberta, e a mulher do irmão da pequena Richard, perto da porta. Uma sombra saiu da capela, no dizer da pequena Richard, aproximou-se dela e a encarregou de convidar os donos a dar um pão bento e mandar dizer uma missa. A menina promete, durante 9 dias reina calma no moinho. Garnier manda rezar a missa pelo cure de Vic, oferece um pão bento e a partir do dia seguinte, 15 de janeiro, as diabruras recomeçam. As chaves das portas desaparecem, as portas, deixadas abertas, aparecem fechadas. Um serralheiro, chamado para abrir a porta do moinho, não consegue e se vê na necessidade de desmontar a fechadura. Estes últimos fatos se passavam a 29 de janeiro. No mesmo dia, por volta do meio-dia, quando os empregados tomavam sua refeição, a menina Richard toma um cântaro de bebida, serve-se, e o relógio do Sr. Garnier, pendurado a um prego na chaminé, cai em seu copo. Repõe o relógio na chaminé, mas a menina Richard, tomando um prato servido sobre a mesa, traz o relógio com sua colher. Pela 3ª vez penduram o relógio em seu lugar e, pela 3ª vez, a pequena Richard o encontra numa panela que fervia ao fogo, assim como uma garrafinha de remédio, cuja rolha lhe salta ao rosto. Em suma, o terror se apodera dos habitantes do moinho, ninguém mais quer ficar numa casa enfeitiçada. Por fim Garnier toma o partido de prevenir o senhor comissário de polícia de Valençay, que se dirige a Vic, acompanhado de 2 guardas. Mas o diabo não quis mostrar-se aos agentes da autoridade. Apenas estes aconselharam Garnier que despedisse a mocinha Richard, o que logo fez. Esta medida terá bastado para pôr o diabo em debandada. Esperemo-lo, para a tranquilidade da gente do moinho. Num número posterior, o Moniteur de Lindre contém o que segue. Contamos, no devido tempo, todas as diabruras que se passaram no moinho de Vixuna, cujo locatário é o Sr. Garnier. Até agora cômicas, essas diabruras começam a virar tragédia. Depois das farsas, dos malabarismos, das prestidigitações, eis que o diabo recorre ao incêndio. No dia 12 deste mês ocorreram 2 tentativas de incêndio, quase que simultaneamente, nas cavalariças do Sr. Garnier. A primeira aconteceu pelas 5 horas da tarde.
O fogo tomou a palha, ao pé da cama dos rapazes moendeiros. O segundo incêndio surgiu cerca de 1 hora depois, mas em outra estrebaria. O fogo surgiu igualmente ao pé de uma cama e na palha. Felizmente esses 2 incêndios foram extintos pelo pai de Garnier, de 80 anos, e seus empregados, prevenidos pela citada Mary Richard. Nossos leitores devem lembrar-se de que essa mocinha de 14 anos, era sempre a primeira que percebia as feitiçarias que ocorriam no moinho. Não obstante, seguindo os conselhos que lhe tinham sido dados, Garnier houvesse despedido a pequena Richard. Quando os 2 incêndios surgiram, essa jovem tinha voltado há 15 dias à casa do Sr. Garnier. Foi ela ainda a primeira a notar os 2 incêndios de 12 de março. Conforme as pesquisas feitas no moinho, as suspeitas caíram sobre 2 empregadas. A família Garnier está de tal modo chocada com os acontecimentos de que seu moinho foi teatro, que se persuadiu de que o diabo, ou pelo menos algum espírito malfazejo, fixou domicílio em sua morada. Um dos nossos amigos escreveu ao Sr. Garnier, pedindo que lhe informasse se eram reais ou contos para divertir, os fatos relatados no jornal e, em todo caso, o que podia haver de verdadeiro ou de exagerado na história. O Sr. Garnier respondeu que tudo era perfeitamente exato e conforme a declaração que ele próprio havia feito ao comissário de polícia de Valençay. Confirma, também, os 2 incêndios e acrescenta, o jornal nem contou tudo. De acordo com a sua carta, os fatos se produziam há 4 ou 5 meses, e se viu forçado a fazer a declaração porque não conseguiu descobrir o autor. Termina dizendo, não sei, senhor, com que propósito me pedis estas informações, mas se tiverdes algum conhecimento dessas coisas, peço-vos participar de minhas penas, pois vos asseguro que não estamos à vontade em nossa casa. Se puderdes encontrar um meio de descobrir o autor de todos esses fatos escandalosos, prestar-nos-eis um grande serviço. Um ponto importante a esclarecer era saber qual podia ser a participação da mocinha, seja voluntariamente por malícia, seja inconscientemente por sua influência. Sobre esta questão, o Sr. Garnier disse que a jovem, só tendo estado ausente da casa durante 15 dias, não tinha podido julgar o efeito de sua ausência, mas que não lhe tem nenhuma suspeita, como malevolência, nem sobre os outros empregados, que quase sempre ela tinha anunciado o que se passava fora de seu alcance, que, assim, dissera várias vezes, eis a cama que se desarruma em tal quarto e que, aí entrando sem a perder de vista, encontravam o leito desarrumado, que também preveniu os 2 incêndios, ocorridos depois de sua volta. Como se vê, esses fatos pertencem ao mesmo gênero de fenômenos dos de Poitiers, revista de fevereiro e março de 1864, e idem, maio de 1865, de Marsella, abril de 1865, de Dieppe, março de 1860, e tantos outros que podem ser chamados manifestações barulhentas e perturbadoras. De início faremos notar a diferença que existe entre o tom deste relato e o do jornal de Poitiers, por ocasião do que se passou naquela cidade. Lembre-se o dilúvio de sarcasmos que, a respeito, fizeram chover sobre os espíritas, e sua persistência em sustentar, contra a evidência, o que só podia ser obra de gracejadores de mau gosto, que não tardariam a ser descobertos, mas que, em definitivo, jamais descobriram. O moniteur de Lindre, mais prudente, limita-se a um relato, que não é temperado por nenhuma troça descabida, e que antes implica uma afirmação que uma negação. Uma outra observação é que fatos deste gênero ocorreram muito antes que se cogitasse do espiritismo e que, desde então, quase sempre se passaram entre pessoas que não o conheciam nem de nome, o que exclui qualquer influência devida à crença e à imaginação. Se acusassem os espíritas de simular essas manifestações com vistas à propaganda, perguntar-se-ia quem os poderia produzir antes que houvesse espíritas.
Não conhecendo o que se passou no moinho de Vixuna-1 senão pelo relato que fizeram, limitamo-nos a constatar que aqui nada se afasta daquilo cuja possibilidade o Espiritismo admite, nem das condições normais nas quais semelhantes fatos podem produzir-se, que esses fatos se explicam por leis perfeitamente naturais e, por conseguinte, nada tem de maravilhoso. Só a ignorância dessas leis pôde, até hoje, fazer que fossem consideradas como efeitos sobrenaturais, como tem ocorrido com quase todos os fenômenos cujas leis mais tarde a ciência revelou. O que pode parecer mais extraordinário, e se explica menos facilmente é o fato das portas abertas, depois de cuidadosamente fechadas a chave. As manifestações modernas disto oferecem vários exemplos. Um fato análogo passou-se em Limoges, há alguns anos, revista de agosto de 1860. Mesmo que o estado de nossos conhecimentos ainda não nos permita dar-lhe uma explicação concludente, isto nada prejulga, porque estamos longe de conhecer todas as leis que regem o mundo invisível, todas as forças que encerra este mundo, nem todas as aplicações das leis que conhecemos. O Espiritismo ainda não disse a última palavra, longe disso, nem sobre as coisas físicas, nem sobre as coisas espirituais. Muitas das descobertas serão fruto de observações ulteriores. De certo modo o Espiritismo não fez, até agora, senão fincar as primeiras balizas de uma ciência cujo alcance é desconhecido. Com o auxílio do que já descobriu, abre aos que vierem depois de nós, o caminho das investigações numa ordem especial de ideias. Só procede por observações e deduções, e jamais por suposição. Se um fato é constatado, diz-se que deve ter uma causa e que esta causa só pode ser natural, então ele a procura. Em falta de uma demonstração categórica, pode dar uma hipótese, mas até que seja confirmada, não a dá senão como hipótese, e não como verdade absoluta. Em relação ao fenômeno das portas abertas, como ao dos transportes através de corpos rígidos, ainda está reduzido a uma hipótese, baseada nas propriedades fluídicas da matéria, muito imperfeitamente conhecidas, ou, melhor dizendo, apenas suspeitadas. Se o fato em questão for confirmado pela experiência, deve ter, como dissemos, uma causa natural. Se se repetir, não é uma exceção, mas a consequência de uma lei. A possibilidade da libertação de São Pedro de sua prisão, referida nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, seria assim demonstrada sem que houvesse necessidade de recorrer ao milagre. De todos os efeitos mediúnicos, as manifestações físicas são as mais fáceis de simular. Por isso, deve-se evitar aceitar muito levianamente, como autênticos, os fatos deste gênero, sejam espontâneos, como os do moinho de Vixuna-1, sejam conscientemente provocados pelo médium. A imitação, é verdade, só poderia ser grosseira e imperfeita, mas com habilidade pode-se enganar facilmente, como outrora fizeram com a dupla vista, aos que não conheciam as condições nas quais os fenômenos reais podem produzir-se. Vimos supostos médiums de rara habilidade simulando transportes, escrita direta e outros gêneros de manifestações. Assim, só se deve admitir com conhecimento de causa a intervenção dos espíritos nessas espécies de coisas. No caso de que se trata não afirmamos esta intervenção, limitamo-nos a dizer que ela é possível. Apenas os dois princípios de incêndio poderiam fazer suspeitar um ato humano, suscitado pela malevolência, que sem dúvida o futuro levará a descobrir. Todavia, é bom notar que, graças à clarividência da jovem, suas consequências puderam ser evitadas. Com exceção deste último fato, os demais não passaram de travessuras sem maior importância. Se são obra dos espíritos, só podem provir dos espíritos levianos, divertindo-se com os terrores e as impaciências que causam. Sabe-se que os há de todos os caracteres, como na terra. O melhor meio de se desembaraçar deles é não se inquietar com eles e esgotar a sua paciência, que
que jamais é tão longa quando veem que ninguém se preocupa com eles, o que se lhes prova rindo de suas malícias e os desafiando a fazer mais. O meio mais seguro de os excitar a perseverar é atormentar-se e encolerizar-se contra eles. Pode-se ainda livrar-se deles evocando-os com auxílio de um bom médium e orando por eles. Então, entretendo-se com eles, pode saber-se o que são e o que querem, e os fazer escutar a razão. Aliás, estes tipos de manifestações têm um resultado mais sério, o de propagar a ideia do mundo invisível que nos rodeia, e afirmar a sua ação sobre o mundo material. É por isto que elas se produzem de preferência entre pessoas estranhas ao espiritismo, antes que nos espíritas, que delas não necessitam para se convencerem. A fraude, em semelhante caso, por vezes pode ser apenas inocente brincadeira, ou um meio de se dar importância, fazendo crer numa faculdade que não se possui, ou se a possui imperfeitamente. Mas na maioria dos casos ela tem por móvel um interesse patente ou dissimulado, e por objetivo explorar a confiança das pessoas demasiado crédulas ou inexperientes. É então uma verdadeira fraude. Seria supérfluo insistir em dizer que os que se tornam culpados de quaisquer enganos deste gênero, mesmo que fossem solicitados apenas pelo amor próprio, não são espíritas, ainda que se deem como tais. Os fenômenos reais têm um caráter sui generis, e se produzem em circunstâncias que desafiam toda suspeição. Um conhecimento completo desses caracteres e dessas circunstâncias pode facilmente levar a descobrir a trapaça. Se essas explicações chegarem ao conhecimento do Sr. Garnier, ele aí encontrará a resposta ao pedido que faz em sua carta. Um de nossos correspondentes nos transmite o relato, escrito por uma testemunha ocular, de manifestações análogas ocorridas em janeiro último, no burgo da Bas-Indre, Loira Inferior. Consistiam em batidas com obstinação, durante várias semanas e que puseram em polvorosa a todos os habitantes de uma casa. As pesquisas e investigações feitas pela autoridade para lhes descobrir a causa não conduziram a nada. Aliás, este fato não apresenta nenhuma particularidade mais notável, a não ser, como todas as manifestações espontâneas, chamar a atenção para os fenômenos espíritas. Como o fato de manifestações físicas, as que se produzem assim espontaneamente exercem sobre a opinião pública uma influência infinitamente maior que os efeitos provocados diretamente por um médium, seja porque têm maior repercussão e notoriedade, seja porque dão menos ensejo às suspeitas de charlatanismo e de prestidigitação. Isto nos lembra um fato que se passou em Paris, no mês de maio do ano passado. Ei-lo, tal como foi referido na ocasião, pelo Petit Journal. Manifestações de Ménilmontant. Um fato singular se repete frequentemente no bairro de Ménilmontant, sem que se tenha ainda podido explicar sua causa. O Sr. X, fabricante de bronzes, mora num pavilhão ao fundo da casa, aí se entra pelo jardim. Os ateliês estão à esquerda e a sala de jantar à direita. Uma campainha está colocada acima da porta da sala de jantar. Naturalmente o cordão está à porta do jardim. A aleia é bastante longa para que uma pessoa, tendo tocado, possa fugir antes que tenham vindo abrir. Várias vezes o contramestre, tendo ouvido a campainha, foi à porta e não viu ninguém. A princípio pensaram numa mistificação, mas, por mais que espreitassem e se assegurassem de que não havia nenhum fio que levasse à campainha, nada descobriram, e a artimanha continuava sempre. Um dia a campainha se agitou enquanto o senhor e a senhora X achavam-se precisamente embaixo e um aprendiz estava na leia diante do cordão. O fato se repetiu 3 vezes na mesma noite. Acrescente-se que por vezes a campainha tocava bem baixinho e outras vezes de maneira muito barulhenta. Desde alguns dias o fenômeno tinha cessado, mas anteontem à noite renovou-se com mais persistência. A senhora X é uma mulher muito piedosa. Há uma crença em sua região que os mortos veem reclamar preces dos parentes. Ela pensou numa tia morta e julgou ter achado a explicação. Mas preces, missas,
Novenas, nada resolveu, a campainha toca sempre. Um distinto metalurgista, a quem o fato foi contado, pensou que fosse um fenômeno científico e que uma certa quantidade de água forte de vitriolo, que se achava na oficina, podia desprender uma força bastante grande para mover o fio de ferro. Mas, afastadas as substâncias, o fato não cessou de se produzir. Não procuraremos explicá-lo, pois é assunto dos cientistas, diz a Pátria, que bem poderia enganar-se. Essas espécies de mistérios muitas vezes terminam se explicando sem que a ciência aí constate o menor fenômeno ainda desconhecido. Ano 10, maio de 1867, número 5. Uma expiação terrestre. O jovem Francisco. As pessoas que leram O Céu e o Inferno sem dúvida se lembram da tocante história de Marcel, o menino do No 4, referida no capítulo 8 das expiações terrestres. O fato seguinte apresenta um caso mais ou menos análogo e não menos instrutivo, como aplicação da soberana justiça e como explicação do que muitas vezes parece inexplicável em certas posições da vida. Numa boa e honesta família morreu, em outubro de 1866, um rapazote de 12 anos, cuja vida, durante 9 anos, tinha sido um sofrimento contínuo, que nem os cuidados afetuosos de que era cercado, nem os socorros da ciência tinham podido ao menos suavizar. Era acometido de paralisia e hidropisia, seu corpo estava coberto de chagas, invadidas pela gangrena e suas carnes caíam aos pedaços. Muitas vezes, no paroxismo da dor, ele exclamava: "Que fiz eu então, meu Deus, para merecer tanto sofrer? E, contudo, desde que estou no mundo não fiz mal a ninguém." Instintivamente esse rapazinho compreendia que o sofrimento devia ser uma expiação, mas, ignorando a lei de solidariedade das existências sucessivas, não remontando seu pensamento além da vida presente, não se dava conta da causa que nele pudesse justificar tão cruel castigo. Uma particularidade digna de nota foi o nascimento de uma irmã, quando ele tinha cerca de 3 anos. Foi nesta época que se declararam os primeiros sintomas da terrível enfermidade da qual devia sucumbir. Desde esse momento ele sentiu pela recém-vinda uma repulsa tal que não podia suportar sua presença, parecendo que sua vista redobrava seus sofrimentos. Muitas vezes ele se censurava por esse sentimento, que nada justificava, porque a pequena não o partilhava, ao contrário, ela era doce e amável para com ele. Ele dizia à sua mãe: "Por que, então, a vista de minha irmã me é tão penosa? Ela é boa para mim e, malgrado meu, não me posso impedir de detestá-la." Entretanto, não podia suportar que lhe fizessem o menor mal, nem que a contrariassem. Longe de se deleitar com suas penas, afligia-se quando a via chorar. Era evidente que nele dois sentimentos se combatiam. Compreendia a injustiça de sua antipatia, mas seus esforços para superá-la eram impotentes. Que tais enfermidades fossem, em certa idade, consequência de mau procedimento, seria uma coisa muito natural. Mas de que faltas tão graves uma criança desta idade pode tornar-se culpada para suportar semelhante martírio? Além disso, de onde podia provir esta repulsa por um ser inofensivo? Estes são problemas que se apresentam a todo instante, e que levam muita gente a duvidar da justiça de Deus, porque aí não encontram solução em nenhuma religião. Ao contrário, essas aparentes anomalias encontram sua completa justificação na solidariedade das existências. Um observador espírita poderia, então, dizer, com toda a aparência de razão, que esses dois seres eram conhecidos e tinham sido colocados ao lado do outro na existência atual para alguma expiação, e para a reparação de alguma falta. Do estado de sofrimento do irmão, podia-se concluir que ele era o culpado, e que os laços de parentesco próximo que uniam ao objeto de sua antipatia lhe eram impostos para preparar entre eles as vias de uma reconciliação. Assim, já se vê no irmão uma tendência e esforços para superar a sua aversão, que reconhece injusta.
Esta antipatia não tinha os caracteres do ciúme que por vezes se nota em crianças do mesmo sangue. Ela provinha, pois, conforme toda a probabilidade, de lembranças dolorosas, e, talvez, do remorso que despertava a presença da menina. Tais as deduções que, racionalmente e por analogia, podem ser tiradas da observação dos fatos, e que foram confirmadas pelo espírito do rapazote. Evocado quase imediatamente após a morte, por uma amiga da família, pela qual nutria grande afeição, de início não pôde explicar-se de maneira completa, prometendo, ulteriormente, dar detalhes mais circunstanciados. Entre as diversas comunicações que deu, eis as duas que se referem mais particularmente à questão. Esperais de mim o relato que prometi, acerca do que fui numa existência anterior, e a explicação da causa de meus grandes sofrimentos, será um ensinamento para todos. Bem sei que esses ensinamentos estão em toda parte e se encontram por todos os lados, mas o relato de fatos cujas consequências nós mesmos vimos, é sempre, para os que existem, uma prova muito mais admirável. Pequei, sim pequei. Sabeis o que é ter sido assassino, ter atentado contra a vida de seu semelhante. Não o fiz pela maneira como os assassinos empregam, matando imediatamente, seja com uma corda, seja com uma faca ou qualquer outro instrumento. Não, não foi dessa maneira. Matei, mas matei lentamente, fazendo sofrer um ser que eu detestava. Sim, eu detestava esta criança que julgava não me pertencer. Pobre inocente. Tinha merecido esta triste sorte. Não, meus pobres amigos, não o tinha merecido, ou, pelo menos, não me cabia fazê-la sofrer esses tormentos. E, contudo, eu o fiz, razão porque fui obrigado a sofrer como vistes. Eu sofri, meu Deus. Terá sido bastante. Sois tão bom, Senhor. Sim, em presença de meu crime e da expiação, acho que fostes muito misericordioso. Orai por mim, caros pais, caros amigos. Agora meus sofrimentos passaram. Pobre senhora D, eu vos faço sofrer. É que era muito penoso para mim vir fazer a confissão desse crime imenso. Esperança, meus bons amigos, Deus perdoou minha falta, agora estou na alegria e, entretanto, também na pena. Vede. Por mais que se esteja num estado melhor, por mais que se tenha expiado, o pensamento, a lembrança dos crimes deixam tal impressão que é impossível que não se sinta ainda por muito tempo todo o horror, porque não foi somente na terra que sofri, mas antes, nesta vida espiritual. E quanto sofri para me decidir a vir sofrer essa expiação terrível. Não vos posso narrar tudo isto, porque seria muito horroroso. A visão constante de minha vítima, e a outra, a pobre mãe. Enfim, meus amigos, preces por mim e graças ao Senhor. Eu vos tinha prometido esse relato. Era preciso que eu pagasse até o fim a minha dívida, custasse o que custasse. Até aqui o médium havia escrito sobre o império de viva emoção. Continuou com mais calma. E agora, meus bons pais, uma palavra de consolação. Obrigado, ó. Obrigado. A vós que me ajudastes nessa expiação e que carregastes uma parte, suavizastes, tanto quanto de vós dependia, o que havia de amargo em meu estado. Não vos entristeçais, é coisa passada, estou feliz, eu vos disse, sobretudo comparando o estado passado com o presente. Amo-vos a todos, agradeço-vos, abraço-vos, amai-me sempre. Encontrar-nos-emos e, todos juntos, continuaremos esta vida eterna, esforçando-nos para que a vida futura resgate inteiramente a vida passada. Vosso filho, François. E numa outra comunicação, o espírito do jovem François completou as informações acima. P. Caro rapaz, não disseste de onde vinha tua antipatia por tua irmãzinha. Resp. Não o adivinhais? Esta pobre e inocente criatura era minha vítima, que Deus tinha ligado à minha última existência como um remorso vivo. Eis porque sua vista me fazia sofrer tanto. P.
Entretanto, não sabias quem era ela. Resp. Não o sabia em vigília, sem o que meus tormentos teriam sido 100 vezes mais horríveis, tão horríveis quanto tinham sido na vida espiritual, em que eu havia incessante